capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, um versículo apenas. Mateus 5, versículo de número 7. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Deus que não apenas nos deu vida, mas também conduz as nossas vidas através do Espírito Santo. Nós te pedimos nessa noite humildemente que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, aqui está o teu povo, o povo, Senhor, que foi lavado e remido, salvo e perdoado por ti, mas que ainda, contudo, peca constantemente contra ti. Nós carecemos da tua palavra, nós carecemos da sua exortação, nós carecemos, ó Deus, da tua palavra sobre as nossas vidas nos conduzindo. Então nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito aplique aos nossos corações, porque nós somos sinceramente dependentes do Senhor. Nós oramos e te agradecemos, pedindo que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, o ano de 2023, ele foi um ano que ele foi marcado por algumas tragédias. Duas em particular chocaram profundamente todo o povo brasileiro, por ser muito parecida com aquilo que os atentados que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo. Homens invadiram escolas e atentaram contra a vida de pessoas. Em 2023 aconteceram dois atentados assim no Brasil. Um em São Paulo, um menino de 13 anos, ele entra na escola, ele mata uma professora e ele fere alguns alunos. Logo após, vimos a atrocidade, ou seja, nós vimos algo muito atroz. Um homem de 25 anos pulando o muro de uma escola na hora do recreio e com uma machadinha no facão, ele mata 4 crianças e fere alguns professores ainda. Essas tragédias, elas chocaram o Brasil, mas algo também que chamou a atenção e foi chocante foi o testemunho de um pai que perdeu um filho diante a essa atrocidade. Ele, na cena do crime, no ato, na escola, sendo entrevistado, ainda em choque, em lágrimas, totalmente perdido em meio àquela grande tragédia. O que aquele pai falou chocou tanto quanto a tragédia, chocou todo o povo. Ele falou que ele perdoava aquele assassino. Ele falou claramente que ele perdoava aquele homem e ele aproveitou e ele professou a fé dele em Jesus Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer é, humanamente falando, é possível, diante algo assim, diante do assassinato de um filho nosso, humanamente é possível a gente ter compaixão, perdoar uma pessoa, como esse pai fez diante de todo mundo? Ele chegar e falar diante de todo mundo? E mais, ele não é apenas o pai, mas a profissão dele, possivelmente muitos duvidariam do que ele estava falando, porque ele era policial militar. E ele, sendo policial militar, ele tinha todos os argumentos, todos os artifícios, todas as oportunidades, de repente, para fazer algo e ter a justiça com as próprias mãos. Mas ele, em entrevista, ele fala que ele estava perdoando aquele homem e que ele estava professando a fé dele em Jesus Cristo. Mas, humanamente, é possível? Será que o homem natural, ele demonstra uma virtude como essa? Será que qualquer homem consegue demonstrar uma virtude como essa? Será que essa é uma virtude utópica? Será que a gente está falando de algo impossível para o homem? De fato, para o homem é impossível, mas para Deus não. Para o homem, isso é impossível. A nossa natureza caída, ela clama por justiça com as próprias mãos, mas para Deus não é possível. Nós temos trabalhado, irmãos, nas bem-aventuranças. Nós começamos o ano estudando as bem-aventuranças, fazendo uma série de sermões nessa passagem que é conhecida como o Sermão da Montanha.
que fazem que a gente venha refletir nas nossas vidas. Como, por exemplo, as bem-aventuranças, elas são características de pessoas que foram transformadas por Deus. É um padrão elevadíssimo, um padrão que o homem comum não consegue alcançar. Ninguém consegue alcançar com a sua própria vontade. E o evangelista Mateus, ele organizou as bem-aventuranças de uma forma muito inteligente, porque ele organizou uma ordem lógica. E nós já vimos que, conforme nós somos salvos por Deus, acontece algo em nossas vidas e acontece numa escala de prioridade, de forma que uma coisa tem que acontecer para que outra venha acontecer e assim por diante. E Mateus, ele faz exatamente essa separação nas bem-aventuranças. Primeiro, como nós já estudamos e já falamos, ele vai falar que bem-aventurados são os humildes de espírito ou pobres de espírito. É o primeiro contato com a graça de Deus que o homem caído tem. O homem caído nos seus delitos e pecados, quando tem os seus olhos abertos, a primeira coisa que ele vê é a sua miséria diante de Deus. Então ele torna-se humilde de espírito, porque ele sabe que ele está totalmente perdido diante de um Deus santo. E logo após ele se vê miserável diante de Deus, o que ele faz? Bem-aventurados que choram. E esse homem passa a chorar. Passa a chorar pelo pecado, pela vida de pecado, e passa a chorar por arrependimento. Arrependido, porque ele agora enxerga quem ele é diante de Deus. Então, segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram. E aí, após o reconhecimento de que é pecador miserável, que não merece nada, a não ser o inferno, e chorar arrependido, recebendo o perdão de Deus, esse homem, ele se torna manso. Bem-aventurados mansos. Mas a mansidão não é uma mansidão, como o mundo diz, aquele homem manso que não combate nada, ele está sempre aquém, ou seja, na linguagem popular, não fede nem cheira. Não, o manso é aquele homem que diante de Deus e diante dos homens, ele sabe que ele não merece nada. Ele reconhece que ele já não tem mais aquela altivez própria, mas ele se torna humilde e manso diante dos homens. Ele passa a ser obediente a Deus, que deu vida, que perdoou a ele. Então ele torna-se manso. E a partir desse momento que ele é aquele homem manso, que ele já não procura mais a vontade própria dele, mas ele procura a vontade de Deus, o que acontece com esse homem? Ele passa a ter fome e sede de justiça. E como nós vimos no sermão passado, fome e sede de justiça nada mais é que fome e sede de toda obra da salvação de Deus. O Evangelho, da justificação, fome de ser justificado, fome de ser santificado, uma vida reta diante de Deus, fome de ser glorificado naquele grande dia, a qual nós estaremos totalmente livres da ação do pecado. Então, a gente observou que é uma ordem lógica na vida de todos aqueles que foram salvos por Deus. E aí nós chegamos nessa quinta bem-aventurança, que é o texto a qual nós lemos: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia diante de Deus. Mas nós precisamos fazer algumas considerações antes. A primeira coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é que as bem-aventuranças, elas não são características que nós podemos produzir e alcançar o favor de Deus pelos nossos braços. Isso é importante frisar. As bem-aventuranças não é algo a ser proposto a uma pessoa. Olha, você tem que ser bem-aventurado, você tem que fazer exatamente isso aqui para que Deus te aceite como um cristão. Primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente vai diante da bem-aventurança é isso: ninguém consegue alcançar a graça de Deus tentando fazer isso aqui, mas é pelo contrário, nós fazemos isso aqui porque Deus nos alcança, Deus nos dá graça, a misericórdia dele nos conduz a exatamente essas bem-aventuranças. E segundo, nós precisamos tomar um cuidado muito grande quando nós pregamos e falamos sobre ela, para a gente não colocar um fardo pesado sobre o ombro de cada um de vocês. Porque se vocês entendem que vocês têm que fazer para ser aprovado diante de Deus, então vocês já não entenderam o que é, por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual não te exige nada. A graça te alcança e o Espírito produz isso em você. Você vive pelo poder do Espírito, não pelo teu braço e não pelo teu mérito. Nós fazemos, mas é obra de Deus. Então nós temos que ter alguns cuidados quando nós lidamos com as bem-aventuranças. É produção e obra de Deus. E o terceiro ponto é
O verdadeiro discípulo é aquele que mudou a forma de se relacionar com Deus e com o seu próximo. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro bem-aventurado, é aquele que muda a sua forma de ter com Deus e ter com seus irmãos. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. E as 4 primeiras bem-aventuranças, interessante que elas dizem respeito exatamente sobre isso. Alguns estudiosos fizeram essa comparação e a gente consegue observar isso, que essas 4 primeiras bem-aventuranças, elas vai dizer respeito à sua comunhão com Deus, você e Deus. A partir, as 4 últimas, vai ter relação com a sua relação com o seu próximo. É praticamente o que a lei do Senhor faz. Os 10 mandamentos, a gente vê os 4 relacionados a Deus e os 6 relacionados ao nosso próximo. E é basicamente aquilo que Jesus Cristo falou para cada um de nós: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essas considerações, elas precisam ser feitas todas as vezes quando nós tratamos sobre o Sermão do Monte, principalmente sobre as bem-aventuranças. E aí, a gente se depara com o primeiro ponto a ser considerado. O primeiro ponto a ser considerado no texto que nós lemos sobre o misericordioso é basicamente a pergunta que tem que ser feita no texto: o que é ser misericordioso? Ou o que é a misericórdia? E talvez a melhor forma de nós entendermos o que é misericórdia é a gente entendendo o que não é misericórdia, é entender o que de fato não é a misericórdia, para que depois a gente possa compreender o que é a verdadeira misericórdia. E a primeira coisa que precisa ser destacada, irmãos, é que misericórdia, ser misericordioso, não é ser complacente. Existe uma diferença muito grande. Ser complacente é aquela pessoa que é tolerante com o erro, é aquela pessoa que ela é flexível com os seus padrões de moralidade, aquilo que ela crê, ela é flexível, tanto faz o erro ou não, ou seja, ela não toma partido de nada, porque ela se acha misericordiosa. Eu não vou fazer isso, não vou falar isso, eu sou tão misericordioso que eu não vou fazer isso. Isso é complacência, satisfazer a vontade plena das pessoas. Olha, eu sou tão misericordioso, eu sempre estou satisfazendo as vontades das pessoas. Isso não é ser misericordioso, isso é ser complacente, nunca punir, nunca discordar de ninguém. Isso não é ser uma pessoa misericordiosa, isso é ser uma pessoa complacente, uma pessoa que na verdade não se preocupa com o próximo, não está nem aí para o seu próximo, está aí para o seu ego. E aí a gente precisa lembrar que um dos atributos do nosso Deus é misericórdia. Nosso Deus, ele é misericordioso. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Abra o Êxodo para a gente ver como que o nosso Deus, ele é misericordioso. Êxodo 34, Êxodo 34, versículos 6 e 7, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O texto aqui nos apresenta Deus como Deus misericordioso, o Deus que perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. Mas ele faz um acréscimo interessante: mesmo assim ele não inocenta o culpado. A gente pode ver que, ainda que não inocenta o culpado. Perceba que ao mesmo tempo que ele perdoa, ele não inocenta aquela pessoa pecadora ou culpada. Nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus complacente. Complacência não é um atributo de Deus, é um atributo de um homem caído. Um homem caído em Adão é complacente, mas o nosso Deus não, ele é misericordioso. O
Então, complacência não é misericórdia. Se você acha que por você não falar nada, por você não combater o erro, por você achar que não deve falar, não deve mostrar indignação com nada, porque você acha que você é misericordioso, esqueça esse entendimento. Isso não é misericórdia. E outra coisa, misericórdia também não pode ser confundida com a graça. Graça, ela lida diretamente com o pecado, mas a misericórdia, ela vai lidar diretamente com as consequências do pecado. Isso é algo que precisa ser muito bem entendido. A graça, ela nos perdoa, e a misericórdia, ela nos conduz nessa vida, ela leva em consideração aquilo que nós fazemos, pois nós somos pecadores, nós somos conduzidos através da misericórdia de Deus. Nós podemos ver que existe uma diferença, por exemplo, quando Paulo fala a Timóteo, ao amado Timóteo, graça, misericórdia e paz. Ele faz uma diferença muito lógica entre graça, misericórdia e paz. Então, logo, existe uma diferença de graça e a misericórdia. Mas então, o que é misericórdia? Misericórdia nada mais é que o ato de se compadecer do estado miserável do próximo e também agir para aliviar a dor causada por essa miséria espiritual, por essa miséria causada pelo pecado. Não é apenas o ato de sentir, mas é o ato de agir por causa do pecado, por causa da miséria do homem pecador. Abram em Efésios capítulo 2, vamos a Efésios agora. Vamos dar uma passeada pela palavra de Deus. Abram em Efésios 2. Efésios capítulo 2. Versículos 1 a 5, vai dizer o seguinte. Efésios 2, 1 a 5, ele vai dizer o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí no quarto, a declaração: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sou salvo. A graça nos salva, e a misericórdia de Deus é que nos dá vida. A misericórdia de Deus é ela que faz a gente caminhar aqui nessa terra em santidade. É por causa da compaixão, da miséria, do pecado, é que a misericórdia do Senhor nos alcança e nos impulsiona a caminhar de forma a glorificar o nome dEle. Ele nos deu vida, estávamos mortos. Ele não apenas nos salvou com a graça dEle, mas Ele com a graça nos salva e com a misericórdia nos ajuda na nossa caminhada, porque Ele se compadece da nossa miséria por causa do pecado. O nosso Deus, Ele não é complacente. O nosso Deus, Ele não apenas se compadeceu, mas Ele agiu a nosso favor. Ele deu o Filho dEle. Ele não inocentou o culpado. Ele agiu. O sacrifício teve que ser feito e Ele agiu a nosso favor. Nosso Deus não é complacente. E é esse o tipo de relacionamento que Deus quer ou Ele espera que nós tenhamos com o nosso próximo. É exatamente o tipo de relacionamento que Ele quer que a gente tenha com o nosso próximo. A parábola do bom samaritano, meus irmãos, é um bom exemplo daquilo a qual a gente compreende da misericórdia de Deus. A parábola, ela ilustra essa oferta ou cuidado de um homem a qual era excluído da sociedade. Um samaritano não era bem visto pelos judeus, ou seja, era inimigo dos judeus. E os mestres da lei, querendo pegar Jesus, perguntou para ele: mas quem é o nosso próximo? E ele conta essa parábola mostrando quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo não é só aqueles da qual nós amamos, mas são todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus.
O sacerdote passou de lado, o levita passou do outro lado, mas o samaritano, na sua misericórdia, se compadeceu daquele homem. E ele apenas não teve um sentimento no seu coração, coitado desse homem, mas ele teve o sentimento e ele agiu em favor naquilo que ele conseguia fazer. Dentro da possibilidade dele, ele agiu, ele fez, ele diminuiu a dor daquele homem. É um exemplo pleno de misericórdia. Na verdade, o bom samaritano é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom samaritano. Ele fez isso em cada um de nós. Mas esse é o exemplo que nós temos que ter. Perceba que a ênfase não está no sentimento. Perceba que a ênfase não está no sentimento de misericórdia e compaixão apenas com o próximo. Porque nós podemos pensar que a misericórdia é justamente o sentimento que eu sinto. Não me compadeço das pessoas que estão sofrendo. Não me compadeço de quem eu estou vendo sofrer. Mas eu não vou agir em favor. Eu podendo fazer e eu não faço, nisso eu estou pecando. Então, misericórdia, ser complacente, ser misericordioso, tem essa diferença. E o nosso Deus, ele não é complacente. Totalmente compadecido com a ação do pecado, impulsionado a aliviar a dor do necessitado. Foi o que o samaritano fez. E a pergunta que precisa ser feita para cada um de nós é: qual é a nossa postura diante da necessidade alheia? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Qual é a dificuldade, ou qual é a nossa postura adiante dessa necessidade alheia? E com necessidade, não entenda apenas necessidades materiais, não. Entenda também a necessidade espiritual. Porque ser misericordioso não tem a ver apenas com o ser, com você dar ou ajudar uma pessoa, mas tem a ver com o aliviar a dor, ou aliviar as misérias que são causadas pelo pecado. Todos que nós olhamos são pecadores, e é com esse olhar que nós devemos observar. Então, a pergunta é: qual é a nossa postura? Nós agimos de acordo com o que podemos fazer ou não? Ou apenas temos um sentimento de pena em nossos corações? De fato, nós agimos para poder fazer o possível para diminuir o alívio ou a dor de uma pessoa que está padecendo, ou simplesmente no nosso coração a gente sente uma pena? Não é fácil esse assunto, meus irmãos. Ele não é fácil de lidar. Ele não é fácil, ele é muito complexo de lidar. Porque aqui a gente está falando sobre ter um olhar crítico até no momento de ajudar o próximo. Nós precisamos ter discernimento até o ponto de ajudar o próximo. Porque pense bem, necessitado é o que mais tem. É só você passar pelo centro da cidade essa hora, está cheio de gente, morador de rua, necessitando. Se fosse para pegar, sair, dar tudo que a gente tem, era só a gente fazer isso, estava tudo bem. Mas o que o bem-aventurança da misericórdia nos ensina é uma disposição, uma mentalidade trocada. Não apenas o ato de fazer, mas como que a gente olha e como a gente vê o nosso próximo. É isso que a gente tem que ter em mente. E aí eu gostaria de contar rapidamente uma história que aconteceu na outra igreja a qual eu pertencia. A gente estava num culto e de repente chegou uma irmã com um morador de rua. Esse morador de rua abordou ela lá na praça de Araruama e falou para ela se ela podia dar um dinheiro para ele, se podia ajudar ele, porque ele estava passando necessidade e estava muito difícil e tal. E essa irmã, ela sabia que a igreja, ela participava de um projeto, uma casa de recuperação, que levava para lá, cuidava das pessoas, moradoras de rua, usuários de droga. E essa irmã, imediatamente após a fala desse homem, levou ele até a igreja e apresentou para a gente. E ali nós cuidamos dele, demos um banho, demos roupa que tinha no bazar, demos a ele, ele se vestiu e tudo, e falamos para ele: olha, nós temos um grupo de apoio, uma casa de recuperação, um grupo de apoio que cuida e tal, e a gente quer levar você para lá, já que você expôs o desejo de sair dessa vida, a gente vai te levar para lá, você quer? Aí ele ficou meio assim: eu quero. Tá, você quer. Então nós combinamos com ele, marcamos com ele, levamos ele até essa casa de recuperação. Só que nessa casa de recuperação é uma casa de recuperação cristã, e ela tem regras, ela tem culto, tem que fazer tem todo um programa que tem que ser feito, inclusive trabalhar. Lá tem hortas, tem plantações, tudo isso tem que ser feito. Então todos aqueles que estão dentro, eles recebem todo o apoio. A igreja, ela dava
mantimento, ela oferecia vestimentas, ela sempre doava para cuidar daquelas pessoas que estavam ali dentro, de fato elas queriam ser ajudadas. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, esse homem estava na praça de Araruama pedindo novamente. O que aconteceu? Ele não queria ser ajudado, ele queria continuar na vida que ele tem, vivendo na rua e sendo ajudado, usurpando ou usando da misericórdia alheia para ele continuar na vida que ele tinha. Irmãos, entenda bem, não há nada mais misericordioso para uma pessoa do que você dar dignidade para ela. Mais do que você apresentar a ela um prato de comida, é você ter a possibilidade de dar dignidade novamente ao homem, dar a oportunidade desse homem trabalhar, alcançar os recursos dele. Mais do que você simplesmente alimentar, é você ter a possibilidade de tirar ele dessa miséria a qual ele vive. Mas nem todo mundo quer. Tem muitas pessoas que estão satisfeitas pelo estado de miséria a qual elas vivem. E dentro desse ato de ser misericordioso, nós temos que ter muito cuidado, porque pessoas elas utilizam também da misericórdia alheia para poder ganhar, ter vantagem sobre aqueles que são misericordiosos. Mas isso não deve ser o nosso princípio de negar ou não. O princípio tem que ser qual? Ajudar aqueles que nos procuram, aqueles que pedem ajuda. Esse é o sentimento. E sempre olhar com esse olhar de misericórdia. Foi oferecido dignidade, mas esse homem, ele preferiu o estado miserável a qual ele vivia todos os dias da vida dele. Estava muito bom ele recebendo uma quentinha todo dia, recebendo dinheiro para ele usar tipo de entorpecente a qual ele usava, e ele não queria sair daquela vida, ele queria continuar ali, ele queria continuar sendo abençoado com recursos daqueles que são misericordiosos. A maior oportunidade que você pode dar ao homem que está num estado como esse é dignidade, para que ele possa viver para a glória de Deus, mas nem todos querem. O segundo ponto que eu gostaria de estar tratando com os irmãos é por que os misericordiosos são felizes? E a promessa que é feita, por que eles receberão misericórdia? Esse é o segundo ponto a qual a gente precisa tratar nessa noite. E aparentemente, quando a gente olha para o texto, que eu vou ler novamente, ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aparentemente, irmãos, tem uma condição: só vai receber misericórdia quem for misericordioso. Mas a gente precisa compreender que, se formos misericordiosos, nós receberemos misericórdia da parte de Deus. Será que é isso que o texto está falando? Se isso for verdade, isso joga por terra, por exemplo, toda a doutrina da graça, a qual a gente tem grande estima. Isso joga por terra toda a revelação bíblica que fala sobre a condição do homem caído sem mérito nenhum diante de Deus. Se Deus estivesse cobrando de nós misericórdia para quem pudesse nos abençoar com misericórdia, cada um de nós estaríamos perdidos. Nós não conseguiríamos alcançar essa misericórdia. O problema está com a interpretação, que ela vai ferir o testemunho da Bíblia. Ela fere quando a nossa condição diante de Deus, quando a Bíblia fala que o homem está perdido e ele não consegue fazer o bem, não consegue fazer o que é bom. Então fere essa interpretação. E o texto que nós lemos em Efésios 2, por exemplo, a gente precisa jogar ele fora. Se essa é a verdade, se a promessa é você só vai ganhar misericórdia se você for misericordioso, podemos pegar o texto de Efésios 2 e jogar ele totalmente fora. Nós já falamos que a verdadeira felicidade, ela provém de um novo coração. Também a verdadeira misericórdia, ela é uma virtude que o homem consegue produzir, o homem não consegue. Aliás, até quando o homem ele mostra algo parecido com a misericórdia, ele vai, geralmente provém de um coração orgulhoso, um coração que deseja autopromoção, não é verdade? Quantas pessoas não fazem atos de misericórdia para serem vistos pelos homens? Jesus vai dizer para eles: vocês já conseguiram o galardão de vocês. Então os homens, quando fazem esses atos que a gente considera como atos de misericórdia, muitas das vezes o que impulsiona é o orgulho de ser maior do que os outros, é o desejo de autopromoção. O natural do homem é ele ser egoísta. O
felizes são os pobres de espírito, e feliz é o misericordioso. Geralmente a gente espera misericórdia de quem? De quem tem mais. Poxa, o irmão tal tem tanto dinheiro, por que ele não pode ajudar o irmão Ciclano, o irmão Beltrano? Geralmente, esse é o sentimento que nós temos no nosso coração. A gente olha e a gente quer que os outros exerçam misericórdia, e a gente esquece que isso é exigido de cada um de nós também. A verdadeira misericórdia é uma virtude produzida em nós pelo próprio Deus. Um coração sem a transformação de Deus, ele não é capaz de produzir a verdadeira misericórdia. Isso precisa estar focado nos nossos corações. Isso precisa estar inteiramente ligado em nossa mente. Nós não podemos esquecer disso. Uma pessoa sem um novo nascimento, ele não consegue ser verdadeiramente misericordioso. E se de fato nós formos alcançados pela misericórdia de Deus, nós devemos refletir essa mesma misericórdia com o nosso próximo. Vamos abrir a promessa que nunca faltará misericórdia para nós. Então, quando ele fala que bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia, ele está dizendo o seguinte: bem-aventurado você que é misericordioso, porque a misericórdia do Senhor vai te ajudar na sua misericórdia de ajudar o seu próximo. Todo dia a misericórdia dele é derramada sobre as nossas vidas. Então não pense que você não pode, você não tem condições de fazer pelo seu próximo. Você tem, porque você fazendo a promessa que Deus também está fazendo por você. E é todos os dias de nossas vidas. Hoje de manhã nós fizemos uma breve meditação no Salmo 23. Vamos abrir o Salmo de número 23 para a gente ver o que está escrito lá. Salmo de número 23. Salmo de número 23, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 6. Ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui a gente vê um homem que diz que o Senhor é o pastor dele e ele não sente falta de nada. Essa é a melhor interpretação desse texto. É um coração que foi transformado, ele tem Cristo como Senhor da sua vida. E o versículo 6 ele vai dizer que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias das nossas vidas. Então a promessa é: bom, você é feliz porque você age misericordiosamente, porque todo dia a promessa de Deus que a misericórdia dele vai te alcançar e vai te ajudar no seu ato misericordioso. É a mesma coisa quando a gente vê um texto paralelo que vai falar sobre o perdão, principalmente na oração do Pai Nosso, que é uma porção que está dentro do Sermão do Monte. Na oração do Pai Nosso que a gente vai ver: Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Essa é uma declaração que também parte de um coração que foi transformado por Deus. A misericórdia, o perdão também é um ato de misericórdia, a qual só um coração que foi transformado é capaz de exercer. O verdadeiro perdão, o perdão pleno, só o coração que foi transformado por Deus é capaz de exercer. Da mesma forma, o texto que nós lemos, a parábola que nós lemos no início da nossa liturgia, do credor e do compassivo, aquele homem a qual foi perdoado de uma dívida a qual ele não teria condição de pagar. O rei mandou vender a família dele toda para que pudesse ser quitada a dívida dele. E ele pediu misericórdia e perdão. O rei perdoou, e o que ele fez quando ele saiu diante do seu próximo que devia uma mixaria a ele? Ele foi e cobrou até o último centavo aquele homem. Então, o que o texto está mostrando é: não tem como você ter o verdadeiro perdão, você perdoar, ser misericordioso, se você não foi alcançado pelo favor de Deus, se você não tem um coração, um novo coração, uma nova vida. A base para a verdadeira misericórdia é as bem-aventuranças que vieram antes. Por exemplo,
As bem-aventuranças, elas mostram o retrato de alguém que foi salvo, verdadeiramente salvo por Deus. Uma pessoa que se reconhece pecadora, uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que já não vive para ela mesma, uma pessoa que busca salvação, e aí é uma pessoa automaticamente misericordiosa. Então a base da misericórdia é o entendimento de todas essas bem-aventuranças anteriores. Essa que é a base da misericórdia plena. E a gente precisa trabalhar que a gente observa, ou a gente olha o mundo, a gente lida com os nossos irmãos exatamente com essa visão. A gente lida de forma misericordiosa, ou a gente perdoa uma pessoa exatamente olhando para o mundo com óculos do Evangelho de Jesus Cristo, olhando com óculos como Deus agiu na sua vida. Você coloca o óculos do Evangelho e você passa a enxergar o mundo exatamente com essas lentes. Por exemplo, você sabendo que, tendo os olhos abertos e sabendo que você é pecador condenado, que não tem direito a nada diante de Deus, você ao mesmo tempo sabe que o seu irmão é assim como você. O seu irmão também carece da mesma graça que te alcançou. O seu irmão é merecedor, ele carece do mesmo favor de Deus, a qual você também recebeu. E você entende que o seu irmão, ele é tão pecador, tão merecedor da graça como você. E de forma que você não é melhor em nada a ele, pelo contrário, você já se tornou manso. Você é uma pessoa mansa, e a sua mansidão faz com que você olhe para o seu irmão não com altivez, mas com inferioridade. Você olha para ele e você sabe que você é capaz de fazer coisas muito piores do que ele faz, do que ele fez. Você é capaz de fazer coisas muito piores, sabe por quê? Porque diante de Deus você reconheceu quem você é, verdadeiramente. Pobre de espírito, miserável, carecedor da graça de Deus. Então você olha para o seu irmão com esse mesmo olhar. Ele carece da mesma misericórdia. E aí você passa a distribuir o mesmo perdão que foi dado a você por Cristo Jesus. É exatamente esse o sentimento. A misericórdia, o perdão, o ato de perdoar, ele vem do entendimento que nós temos, do perdão que nós tivemos em Deus. Por isso que só perdoa quem foi perdoado por Deus. Só é misericordioso quem alcançou esse favor de Deus. Só pode trabalhar, ter essas virtudes, aqueles que foram verdadeiramente transformados por Deus. Porque o homem natural não consegue produzir essas virtudes. Esse é o pano de fundo, esses são as virtudes, esse é o entendimento para quando Deus exigir de você o perdão do seu próximo, você saber que o que Ele está pedindo não é algo difícil ou pesado. É você entender que Ele te perdoou de uma ofensa que você não teria condição nenhuma de pagar, que você merecia um lago de fogo e enxofre, e Ele, na graça dele, Ele não apenas te perdoou, não foi de graça não. Se você pensa que foi de graça, não foi de graça não. Um preço precisou ser pago, alguém precisou sofrer na carne, alguém precisou sofrer tudo aquilo que eu e você merecíamos. Não foi só de graça. Deus não pode simplesmente chegar para você e falar: perdoados estão os seus pecados e acabou. Não, Deus, Ele não pode, a justiça dele não permite que Ele simplesmente te perdoe e pronto, acabou. Por isso que o Filho dele precisou vir, cumprir toda a lei, morrer na cruz, para que todos aqueles que estiverem agarrados em Jesus Cristo tenham esse perdão pelos méritos de Jesus Cristo. E é com essa mesma mentalidade e visão é que Deus espera que a gente trate o nosso próximo. Não é interessante quando a gente pensa dessa forma? Quando a gente pensa dessa forma, como é que a gente lida com aquilo que a gente está dentro do nosso coração? Aquela ira contra o nosso irmão que está dentro do nosso coração, que a gente está inflamando, que a gente está a ponto de explodir, que a gente não consegue olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia. Por que o nosso coração é irado? Muitas das vezes a gente veste uma capa de religiosidade, está tudo bem, muito obrigado diante dos homens, mas quando a gente chega em casa, a gente explode por todo mundo. Não é assim que acontece? É porque a gente não consegue olhar para o nosso próximo com esse olhar que Cristo teve sobre nós, um olhar de misericórdia. Todos nós merecemos e carecemos da misericórdia de Deus. E quando você entende de onde Deus te tirou, é com esse mesmo olhar
que Ele exige que você olhe e você se relacione com o seu próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia todos os dias da sua vida. Então, misericordioso não é simplesmente aquela pessoa que ajuda ao necessitado, é aquela pessoa que ajuda o necessitado, mas compreende a miséria a qual o homem sem Cristo ele vive, a miséria espiritual que a pessoa vive. Esse é o verdadeiro misericordioso, que faz o possível para amenizar as dores causadas pelo pecado na vida do seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, como nós. Esse é um homem misericordioso, um homem que faz com o próximo aquilo que Deus em Jesus Cristo fez por cada um de nós. Olhando por esses olhos, nós ainda iremos olhar para o nosso próximo, ainda manteremos dentro dos nossos corações orgulho, rancor, ira contra alguém? Olhe por esses olhos. Imagina se Deus tratasse você exatamente desse jeito. Você alcançaria misericórdia? Você alcançaria a graça de Deus se Deus agisse com você do jeito que você age com o seu próximo? O que você esperaria? Então Deus ele exige. O perdão não é algo que causa simplesmente uma doença física, mas é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar porque você foi perdoado de algo que você não conseguiria pagar. Então você tem que perdoar o seu próximo, perdoar o seu alheio, o seu irmão. Mansos, nenhuma ofensa é tão pesada diante a nossa condição, diante a nossa miséria, diante de Deus. Entenda isso. O manso é aquele que já não se preocupa com a forma como os outros lidam com ele, a forma como as pessoas ofendem, eles se sentem ofendidos, porque eles entendem que eles são muito piores daquilo que as pessoas pensam dele. Se você não se reconhece desse jeito, você ainda não se tornou manso. Talvez você nunca tenha entendido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não vê a sua vida, se você não tem esse entendimento de que você não é nada, que você ganhou um favor imerecido de Deus, se você não lida com seus irmãos dessa forma, você tem que analisar o seu coração, para ver se o seu coração é um coração de carne, um coração que foi dado por Deus, um coração que foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente precisa observar. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para concluir, irmãos, respondendo à primeira pergunta que foi feita, será possível naturalmente, seria possível naturalmente aquele homem perdoar o assassino do filho dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Naturalmente seria possível? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O que levou aquele homem naquele ato angustiado? Ele estava visivelmente acabado, dilacerado. Não é disso que a gente está falando, mas é ele olhar para aquele homem e saber que ele é miserável, tanto quanto ele. Ele está perdido diante de Deus. Ele é carecedor da graça de Deus, tanto quanto ele. E que a vingança não ia trazer nada para ele. A vingança com as próprias mãos, o desejo de vingança, não traria nada para ele. Ele decidiu perdoar aquele homem e deixar a vingança por conta daquele que é o vingador, que é o nosso Deus. É o nosso Deus. Somente com o entendimento de quem nós somos diante de Deus é que nós podemos agir assim, perdoar, ser misericordiosos, agir, tentar aliviar a dor do nosso próximo, entendendo quem nós somos e de onde que Deus nos tirou. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Naturalmente não, mas quando nós somos alcançados por Deus, perdoados por Deus, sabendo que não somos merecedores de perdão, nós perdoamos. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido e nós agimos de misericórdia por quem necessita de misericórdia. Porque a miséria espiritual a qual o homem vive é carecedor da graça divina. Se ele não for alcançado pela graça divina, ele não consegue ter um novo coração. E se você tem um novo coração, você tem que agir com a mesma fome e sede de aliviar as dores, aliviar as misérias do próximo. Pela ação do pecado cometido, seja misericordioso, mas seja verdadeiramente
misericordioso. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento. Vamos orar mais uma vez, com sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede, agradecer a Ti, Senhor, pela Tua palavra que tem sido pregada e ensinada para nós pelo Teu Espírito. Senhor, nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor, nós declaramos que dentro dos nossos corações, ó Deus, existem todos os tipos de males, e o Senhor conhece todos eles. Nós podemos esconder dos homens, mas não de Ti. Que o Senhor perdoe o Teu povo, que o Senhor ensine o Teu povo, que o Senhor possa nos dar sabedoria, e que o Senhor faça com que os nossos pés estejam firmados na verdade, e nos conduza, Senhor, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos.